Olá, aqui quem fala é o Douglas e nessa aula vamos ver como podemos criar um gerenciador de participantes com o Angular. E para isso vamos usar os participantes do BBB 2022. A primeira coisa que a gente vai ver aqui no nosso projeto é as funcionalidades que temos antes de partirmos lá para analisar o nosso código. Então vamos lá, né? Aqui nós temos todos os participantes do programa, certo? E o que a gente pode fazer? A gente pode mudar o status deles no jogo. Então, quando está no jogo, é o status que, ok, ele está lá participando do programa. A gente pode mudar o status para colocar ele no que o jogo chama lá de paredão, ou remover, certo? Voltar ao jogo, ele volta o status. E a gente também pode eliminar. Então, quando a gente elimina, perceba aí que troca a corzinha de fundo ali na foto e também aparecem os risquinhos aí em algumas informações do participante, ok? E a gente pode fazer também o quê? A gente pode utilizar um filtro aqui. Quando eu clico aqui em filtrar, perceba que abre um menu lateral, onde eu consigo pegar por nome do participante, posso limpar os filtros, eu consigo pegar também por status apenas, tá aqui. E eu posso ainda vir aqui em filtrar, nome, eu posso pegar por estado brasileiro aí do participante. Então aqui trago todos que são do Rio de Janeiro, beleza? Então, legal, vou limpar os filtros aqui agora. E esse nosso gerenciador ele também conta com uma feature bem maneira, que é o seguinte, ó, se eu vier aqui recarregar a página, ó, perceba que ainda está aqui os participantes que eu defini, certo? Os status deles, digamos, né? Está tudo aqui, não perdemos essa informação. Por que a gente não perde essa informação? Se eu vier aqui, ó, apertar o F12 e ver aqui em Application, aqui no Local Storage, ó, perceba que a gente está guardando essas informações. Então, se eu vier aqui no primeiro participante, colocar para desfazer, ele vai vir aqui e vai mudar o status do participante para mim. Então, agora ficou o status 1. Se eu mudar, ele vai atualizar, ficou o status 2. Então, perceba que a gente está guardando tudo isso no Local Storage. E o Local Storage, caso você não conheça, se a gente fechar o navegador, voltar no outro dia, enfim, essas informações vão ficar armazenadas aqui, certo? Dessa forma, isso simula aí como se fosse o nosso banco de dados, ok? Então, vamos lá. Da aplicação é isso, tá, pessoal? Que a gente tinha de funcionalidade. Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos analisar o código desse projeto. Bom, aqui está o projeto, então. Antes de mais nada, não se preocupe assim, eu preciso sair digitando código junto contigo. Não, a ideia não é essa, tá? A ideia é de fazer uma apresentação de como eu desenvolvi o projeto. O código você vai ter acesso no GitHub, tá? Então não se preocupa com isso, você vai poder analisar o código lá depois com calma, toda a calma do mundo. Então aqui eu vou estar te fazendo uma apresentação, é importante que você pegue uma ideia, como o projeto foi construído e tal. Se você tiver esse entendimento, depois você vai conseguir criar aí outros projetos diferentes e tudo mais, usando a mesma ideia ou adaptando ela, beleza? Combinado então? Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo package.json, tá? Para a gente olhar as dependências que tem no nosso projeto. Então, para agilizar a parte de interface, né, eu usei aqui o Bootstrap na versão 5, que é essa última versão, ok? E, bom, essa é a única dependência, tá, do nosso projeto. Bom, e antes da gente continuar, eu estou deduzindo aqui que você já tenha familiaridade com o Angular, tá? Já saiba como criar um projeto, como funciona o Angular, já tenha tido uma introdução, certo? E algum estudo inicial. Caso você seja muito novato aí no Angular, vai aparecer um vídeo aí no card, tá? No cantinho direito, esquerdo do seu monitor, onde tem uma aula lá de introdução ao Angular. Caso você precise assistir, eu recomendo, tá? Lá vai tirar umas dúvidas bem bacanas e iniciais aí que você possa ter, ok? Então, continuando, né? O próximo arquivo que eu vou analisar é o angular.json. Por quê? Porque no angular.json, o que a gente tem aqui? A gente tem uma região aqui, que é os nossos styles. Deixa eu pegar aqui. Os styles que nós temos aqui faz referência aos estilos.css, que é o nosso carinha, que vai estar aqui, ó. A gente tem duas regions de styles. Essa aqui que eu queria pegar. O que diz essa region de styles? Que a gente está utilizando aqui a versão minificada do Bootstrap, que está lá dentro do Node Models. Como ele é uma dependência, todas as dependências do nosso projeto ficam dentro de Node Models, certo?
Então a gente está pegando aqui o Bootstrap, o dist, que é a versão minificada dele, a parte de CSS, e está adicionando dentro do nosso projeto Angular. E além dessa folha de estilo do Bootstrap, a gente também está utilizando a nossa folha de estilos geral do projeto, que fica ali no styles.css. Então vamos dar uma olhadinha nela agora. Se eu vier aqui em styles.css, o que eu tenho aqui? Deixa eu fechar aqui o meu pesquisar. Aqui eu estou importando uma fonte, tá, do Google. Então eu estou dando um import URL aqui na minha fonte e alguns parâmetros ali, que é 300 e 500, que é digamos que o peso da fonte lá, tá? E aqui no corpo eu defino uma cor de fundo e aqui eu estou definindo para usar essa fonte que eu estou importando. Aqui eu estou customizando o estilo do Bootstrap de uma forma não muito legal, mas funciona aqui para o nosso projeto, tá? Que eu estou pegando a classe card, que é os cartões onde aparece ali cada um dos nossos participantes aqui, ó. E eu estou definindo para ela um box shadow, estou definindo que não vai ter borda e estou definindo uma transição também, tá? No box shadow. Por que essa transição? Porque é esse efeito aqui, ó, que quando a gente passa o mouse, ó, aparece uma sombra, tá? Dando a sensação de que tu está destacando aquele participante que você está com o mouse sobre ele, certo? Então é isso que a gente faz no styles.css e nada mais do que isso, beleza? Depois a gente tem que olhar para um outro cara, que é o seguinte, né? De onde que a gente está puxando as fotos do participante e as informações de nome, idade, cidade, estado, né? De onde vêm essas informações? Elas vêm aqui do environment, ó. Então eu criei um array aqui de objetos, né, que eu chamei de participantes, e esse array de objetos tem lá todas as informações, simulando como se retornasse para a gente de uma API, tá? Então tem o ID, o nome, a imagem, a idade, enfim, e todas as informações necessárias, incluindo o status. Então vamos seguir aqui. Depois do environment, a gente tem o nosso componente em si, tá? E o nosso componente em si, ele começa no app component aqui. Então deixa eu abrir o appcomponent.html e eu vou abrir também agora o appcomponent.ts, tá? O que a gente tem, né, no nosso appcomponent.ts? A gente tem o seguinte, ó, a gente pega do environment que a gente está importando aqui os participantes. E aqui a gente cria dois arrays de participantes, um que a gente vai chamar só de participantes e outro que é o participantes exibir. Por que isso? Porque quando a gente começa a usar o filtro, a gente precisa filtrar de algum lugar que sempre tenha todos os participantes. Se eu usasse só um array participantes exibir, não iria funcionar, porque pensa, uma hora eu ia estar exibindo 3 participantes, eu ia filtrar de novo. Se eu filtrasse aqui do participantes exibir, eu ia estar fazendo um filtro em cima de 3 participantes. Então eu preciso sempre ter em algum lugar os meus participantes geral, tá? Para que eu consiga estar usando esse filtro, beleza? Então por isso que a gente tem aqui os dois arrays de participantes. Um que é os participantes gerais e o outro que é o array de participantes que a gente só vai usar para exibir lá na tela, ok? E depois o que a gente tem aqui? A gente tem uma função que é recuperar participantes local storage. Lembra ali que no início eu falei para você, o local storage a gente vai salvar e vai recuperar os dados de lá, como simulando aí o nosso banco de dados, né, no navegador. Na verdade ele é um banquinho de dados no navegador para a gente e simularia um banco de dados real, ok? Então se eu entrar aqui, ó, no F12, no recuperar participantes local storage, o que eu faço? Eu tento recuperar aqui os participantes do local storage para pegar dados de lá. É simplesmente usar o getItem, tá? E eu passo o nome da chave, que eu defini como BBB. E aí, se tiver participantes, o que eu faço? Eu pego meus participantes exibir e dou um JSON.parse nesses participantes aqui. Porque quando eu recupero um item aqui do meu local storage, ele volta como uma string ou como um cara que é nulo, tá? E se eu tenho uma string JSON, a forma de eu recuperar ela para um objeto JSON é utilizando o JSON.parse, ok? E já vou mostrar para você aqui o salvar participantes, tá? O local storage set item, a chave que eu quero, que eu chamei de BBB, tanto é que eu recupero ela ali embaixo, e aí eu uso a função JSON.stringify. Porque o que acontece quando eu faço isso? Eu pego um objeto JSON e passo ele para uma string JSON. E aqui eu faço o processo inverso, ok? Deu para pegar a ideia? Maravilha. Então, depois que eu iniciei aqui os meus arrays de participante, eu recuperei do local storage, se a gente vier para cá, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem uma seção aqui no código, que é essa aqui, que ela faz o quê? Ela lista os participantes na tela, certo?
E como ela faz isso? A gente primeiro verifica se os nossos participantes exibir tem mais de um, tá? Se parece mais de 0, perdão, 1 ou mais, precisa ter para ser exibido. Senão, a gente vai mostrar um nenhum resultado, tá? Esse nenhum resultado é o quê? É esse cara aqui, ó. É simplesmente um HTML, tá? A gente usa o ng-template para conseguir, assim, se tem, exibe, se não tem, chama lá o meu template nenhum resultado. E aí a gente pega aqui e coloca nenhum resultado encontrado, tá? Então vamos dar uma olhadinha nisso agora aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se a gente consegue. Se eu vier para cá, eu vou pegar aqui o Arthur e vou eliminar ele. Vou dar um filtro aqui, vou pegar pelo Arthur, vou dizer que é do RJ, no jogo, pesquisar, aqui chegamos a nenhum resultado encontrado, tá? Então vou limpar o filtro, voltou. Deixa eu desfazer aqui. Beleza. Então a gente acabou de ver na prática essa funcionalidade, tá? E legal, ok. Depois que a gente tem o participantes exibir aqui, a gente faz um init_for, uma diretiva do Angular, para interar sobre cada um desses participantes. E a gente armazena ele aqui na variável letParticipante, beleza? E depois a gente chama um componente, ó. Esse componente ele é qual? Ele é o app_cartão. Então, como você pode ver, eu já tenho uma pastinha cartão aqui, ó, dentro da pasta app, que é onde fica todos os nossos componentes. Legal. E aí, como é que funciona esse componente? Bom, a gente passa um participante lá para dentro dele. Se você ver aqui, a gente tem, ó, uma propriedade que a gente recebe um valor através do @input do Angular, né, que é a forma de entrada de dados no componente. E depois a gente tem 3 funções de saída, que a gente usa lá com o output e mais o event emitter, que a gente já vai ver em seguidinha, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem uma função de saída que diz que a gente está adicionando ele no paredão, que a gente está eliminando o participante e que a gente pode também desfazer a ação que a gente fez, seja de adicionar no paredão ou de eliminar, tá? Então a gente pode fazer isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse componente aqui de cartão, certo? Deixa eu abrir aqui cartão e eu vou pegar aqui, eu vou abrir o arquivo TS dele e vou abrir também o arquivo HTML, tá? Vamos para o arquivo TS primeiro. Ele é bem simples, então aqui tá, ó, o input que eu posso receber, que é o participante, tá? E aí aqui tem um tipo, ó, que é um participante. Esse tipo aqui é uma classe de modelo, tá? Então se eu vier aqui no participante model, ó, eu tenho uma classe que eu defini como participante. E aí tem todas as propriedades que lá no environment que a gente olhou no início é um espelho do que está lá, tá? Então tá tudo aqui bonitinho, só para a gente poder usar no TypeScript aqui, ó, a informação de, por exemplo, pegar um participante, só fazer isso aqui para mostrar para você, que é this.participante, e aí a gente tem o autocomplete, tá? Então é uma das coisas massa do TypeScript, entre outras coisas, né? O autocomplete e também muitas outras coisas que ele traz aí pra gente, tá? Feito isso, feito o input aqui do participante, eu consigo também pegar e fazer eventos de saídas, né? Que foi o que eu mencionei agora há pouco, que é ter os eventos de adicionar, eliminar e desfazer, e todos eles emitem um evento, então, são as nossas saídas, os nossos outputs, e a gente pode passar um parâmetro daí que esse evento está emitindo. No caso, todos aqui emitem um número, tá? Vai sair um número lá que é o ID do participante, ok? Que a gente já vai ver. Então, quando a gente adiciona no paredão, elimina, desfaz, a gente simplesmente chama o nosso evento que a gente declarou e manda emitir o ID, que está aqui, que a gente vai receber por um parâmetro, a gente já vai ver isso no HTML, tá? E mais aqui embaixo a gente tem uma função também, que ela é do tipo get, ou seja, ela só retorna uma string para a gente, que ela vai pegar o status do participante. Então, como você deve ter percebido, o status ele é 1, 2 e 3. 1 quer dizer que está no jogo, 2 quer dizer que está no paredão, 3 quer dizer que está eliminado. E se vier um status diferente desse por alguma razão, vai aparecer na nossa interface como desconhecido, beleza? Então, bem simples aí o nosso componente cartão. Vamos dar uma olhadinha agora no HTML dele. Aqui no HTML do nosso componente cartão, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz para exibir um cartão é ver se tem um participante, certo? Se não tem participante, se é nulo ou der qualquer problema, eu não vou exibir as minhas outras informações. Então aqui eu tenho uma imagem, certo? E na minha imagem, ó, o que eu estou dizendo? Onde está a imagem do participante? Lembra lá que eu mostrei para você no environment ali que só tinha o nome da imagem .jpg? Pois é, ela entra aqui, tá? A gente pega o participante.imagem, mas a gente já cria aqui também o caminho relativo dela, que está lá na pasta assets/fotos, perdão. Então, se eu vier aqui, ó, assets, fotos, tem a foto de cada um dos participantes, tá?
E isso aqui você também depois vai baixar lá junto com o projeto, tá? Tá dentro da pasta assets, então você pode pegar a partir dali e você clonando o repositório vai seguir funcionando da mesma forma, tá? E beleza, então vamos lá, Douglas. Seguinte, eu tenho a foto do participante, aí eu tenho um ngClass, né, que é uma diretiva, que eu digo que eu vou aplicar a classe eliminado somente se o status do participante for igual a 3, certo? Ou seja, status igual a 3, eu vou lá e aplico o eliminado, que é exatamente isso aqui, ó. Eu venho aqui, elimino, o status ficou 3 e eu apliquei o filtro ali na foto, tá? Então é exatamente isso que acontece. E aí aqui, ok, a gente está pegando aqui, tem uma classe de foto participante, tá? Essa classe do foto participante, ela está, se eu não me engano, aqui no meu CSS do próprio componente, tá? Então a foto do participante, ela diz que se estiver ali com eliminado, a gente vai aplicar um filter de grayscale 100%. Se a foto do participante estiver na tela do desktop, que é o que a gente está visualizando, a gente usa o Object Fit Cover, certo? E mais o tamanho de 243. Se a gente passa para o mobile, a foto do participante aqui a gente aplica a responsividade e ela muda. O Object Fit dela vai ser Contain. Então vamos ver isso aqui rapidinho. Se eu vier aqui, der um F12 e mudar aqui para o mobile, ó, perceba que aparece a foto inteira, tá? Por questões de responsividade, dessa forma aqui ficou melhor, beleza? Deixa eu voltar aqui e voltar para o projeto. E continuando no HTML, depois aqui, ó, a gente tem no H5 o ngStyle também para definir, né, se o texto ele aparece com aquele risquinho, se o status for igual a 3, ou se o line toggle, ou se não aparece nada, tá? Se o text decoration aí ficaria tipo um none da vida. E a mesma coisa aqui na questão da idade da pessoa, na questão da cidade e da UF. Ah, Douglas, isso aí não poderia ser uma classe também? Poderia fazer da mesma forma aqui que eu fiz com o ngClass, tá? Ficaria até mais enxuto se você parar para pensar. Então depois você pode estar fazendo essa modificação no código. Eu acabei deixando o ngStyle aí para fazer uso dos dois, tá? Mas poderia tranquilamente, entendido? Você poderia criar uma classe com isso aqui, com text decoration, line toggle, e aplicar ela ou não aplicar da mesma forma que a gente fez aqui em cima. Então perceba que isso ficaria mais enxuto, tá? E aqui a gente só exibe o status, tá? Esse status aqui é a nossa função que a gente está pegando aqui, certo? A função status que a gente só dá um get e joga para cá. Então ele traz o status. E depois a gente tem a área dos botões, né? Que conforme o status do botão for 1, for 3, for 2, ou for 1 ou for 2, que está aqui, tá? Ele exibe ou não o botão. Daí, dessa forma, a gente consegue fazer essa gerência aqui, né? Se está no paredão, ou o status é 2. Se o status é 2, eu posso voltar ao jogo ou posso eliminar. Se eu volto ao jogo, eu posso exibir o botão paredão ou o botão eliminar. Se o status é 3, ele mostra só o desfazer, tá? Então, todas essas regras, elas estão aqui com base no ngIf, com base no status do participante. E quando a gente adiciona o paredão, desfaz ou até mesmo elimina o candidato que está aqui mais para baixo, a gente adiciona o nosso evento de saída, tá? Que é o cara que está aqui, cada um deles, certo? Cada um dos nossos eventos. E quando a gente dispara esses eventos, para onde que a gente vai? Bom, a gente vem, se a gente olhar aqui o app component, ó, a gente tem eventos de saídas que chamam funções do nosso app component, que é o atualizar paredão, o atualiza eliminado e o desfazer. Então, se a gente vier aqui no nosso app component, a gente tem todas essas funções aqui, ó. Atualiza participantes, aqui, atualiza paredão, atualiza eliminado e o desfazer. Todos eles chamam o atualiza participante passando o status, certo? Atualiza status participante, perdão, que passa o status e o ID. Status e ID, status e ID. Os três fazem a mesma coisa. E quando cai no nosso método de atualiza participantes que está aqui para baixo, o que ele faz? Olha, ele pega o ID, pesquisa lá no nosso array onde tem todos os participantes, pega o índice dele, tá? E daí no índice eu vou lá e altero o meu status. Ou seja, o status do meu participante desse índice, eu atribuo um novo status que está chegando, que pode ser 1, 2 ou 3. Quando eu faço essa atualização, eu vou lá e também pego o índice dos meus participantes exibir, porque vai ser um índice diferente. Lembra que o participantes exibir pode estar mostrando 3, 2, 4, porque é um array de participantes que foi filtrado, ok? Então eu pego esse índice também e eu vou lá e também atualizo o status do meu participante nesse índice. Então aqui eu estou atualizando em 2 lugares. É a melhor forma? Olha,
Pode ser que não, tá? Mas para esse momento no projeto, ok, passa, tá? Como a gente está mocando dados, está simulando um banco, beleza. Mas no projeto real, atualizar em dois lugares ao mesmo tempo não é uma boa, tá? Só para a gente deixar isso bem claro. E aí depois eu chamo aqui a função salvar participantes. O salvar participantes eu já mostrei para você, ele simplesmente salva lá no local storage uma chave, né, chamada de BBB com os participantes ali, com o JSON, né, de participantes, o objeto JSON de participantes como string. Perfeito? Então esse é o ciclo aí da aplicação, é tudo o que acontece nela, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai deixar para ver na nossa próxima aula aí o componente de pesquisa, tá? Para a gente ver como ele funciona, certo? E a gente vai entender ele. Bem legal esse componente também, ele também tem dados de entrada, dados de saída. A gente vai desmembrar esse componente aí, entender como a gente monta aquele filtro. Então eu te vejo aí na próxima aula. Até mais!